Fala galera, tá dando a beleza? Minha coluna pós-jogo aqui no Jogada 10 de Flamengo 0, Fluminense 0 começa agora. Iniciando dizendo que hoje faz 6 anos da nossa maior tragédia e talvez desde dela, em 2019, a primeira vez que a diretoria faz um evento ecumênico, né, no Ninho, com as famílias e com jogadores, enfim, comissão técnica, mas fechada ali, como deveria ser, e era algo que já devia ter sido feito há muito tempo, e a diretoria aí do presidente, capitaneada pelo presidente BAP e o vice-presidente Flávio Willemann, fez, sem contar que o último que faltava para o acordo foi feito, e vindo, tomando a rédea, o Flávio Willemann, para fechar esse acordo. E a própria família diz que é a primeira vez que o Flamengo demonstra empatia. Então é muito importante isso. E aí o Flamengo fez, além desse evento ecumênico no Ninho, teve ações importantes, lembrando dos meninos. É muito importante lembrá-los, muito. Inclusive esse pet que está aqui, que não dá para ver todo, aqui atrás, os jogadores usaram ele hoje do jogo, e foi bem emocionante, assim, bem bacana. Falando da partida, vou mostrar os 11 iniciais. Primeiro, eu acho que iniciou com uma... Quando os relacionados foram mostrados mais cedo, e teve uma grita aí, porque o Arrascaeta e o De La Cruz não foram relacionados por conta de dosagem de carga. E aí rolou já uma reclamação prévia. Não tem jeito, né? Flá TT tem que reclamar. Se não reclamar, não é Flá TT. E é fato que a falta deles contribuiu para esse 0x0 aí. A gente vai falar sobre o jogo como um todo, mas eu queria mostrar aqui a escalação inicial, né? A escalação do Flamengo. E aí, Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, Eric Pulgar, Everton Araújo. E aí sim a mudança, né? O Everton Araújo no lugar do De La Cruz. Gerson, Plata, Michel, Bruno Henrique, Felipe Luiz é o técnico. E o Flamengo inicia a partida desse jeito. E aí, falando um pouco do jogo, né? Primeiro, um calor absurdo no Maracanã. Quem foi? Eu não fui, mas quem foi diz que estava insalubre. Você imagina jogar no Maracanã quase sensação térmica de 56 graus. O torcedor sofreu, imagina quem estava jogando. Mas é fato, o Flamengo iniciou a partida e surpreendentemente o Fluminense tentou fazer o que o Flamengo faz, né? Tem feito com o Filipinho, que é adiantar a marcação, tentar pressionar a saída. Deixou o Flamengo um pouco desconfortável no início, até mais ou menos uns 5, 6 minutos, mais ou menos, e 7 minutos. A substituição, o Alexandre sente, e aí entra o Ayrton Lucas. E aí talvez a substituição explique um pouco a permanência do Everton Araújo durante o jogo até o final. Eu vou explicar aqui, porque é achismo, obviamente, né? Por quê? Então ele sente, pede para sair, entra o Ayrton Lucas. E aí o Flamengo começa a se acertar, né? O prumo, entender como o Fluminense estava tentando usar as contramedidas para atrapalhar o Flamengo, né? E aí começa a dominar a partida, né? Mais ou menos entre 7, logo depois da substituição entra o Ayrton Lucas, aí até mais ou menos uns 10 o Flamengo já estava com domínio do jogo, jogando no campo do Fluminense. Em cima, jogo muito truncado, muito de meio campo, né? O Fluminense tentando marcar muito, dificultar bastante as operações do Flamengo, né, na partida. Tentou marcar bastante os laterais, principalmente quando começou a subir muito o Ayrton Lucas, porque eu acho que talvez ele estivesse esperando o Alexandre, que não sobe muito, mas o Ayrton Lucas subindo muito. Você tem 2 laterais subindo bastante aí. Por que eu acho que depois o Filipinho não tira o Everton Araújo para meio que botar o Gerson para o meio e botar o menino Luiz Araújo para tentar, de repente, melhorar o meio-campo, né? Dar mais, como é que eu vou dizer, dar mais cabeça ao meio-campo, a coisa que faltou pra gente. E aí, porque os laterais subiam muito, ele
precisava meio que o Everton Araújo para ajudar nesse balanço defensivo, principalmente quando passava os dois, assim, várias vezes passava os dois. O Flamengo teve alguma outra chance, nada, teve uma chance com o Plata, teve uma chance com o Bruno Henrique, mas assim, nada muito, mas jogo muito truncado, muita marcação, o Fluminense tentando marcar para caramba, o Fluminense também não teve nenhuma chance no primeiro tempo, mas tentou marcar bastante. Segundo tempo volta igual, né? Só com o Alexandre substituído, o Flamengo seguia ainda em cima, tentando, sem muita chance também, um jogo muito marcado. E aí, aos 15, o Felipe faz a primeira substituição, tira o Michel e o Plata e bota o Luiz Araújo Juninho, e aí que eu falando, ele não puxa na verdade ele faz isso, mas ele não abre mão do Everton Araújo. Então você fica com dois volantes, né, meio de marcação, mas que eu achei o Everton Araújo meio sem como é que eu vou dizer, sem função na grande parte da partida, porque talvez se tivesse de repente botado até o Gerson para o meio mais cedo e colocado o Luiz Araújo ali na direita, no lugar dele, por exemplo, fazer dobradinha com o Wesley, mas tendo o Ayrton e não o Alexandre, eu acho que meio que ferrou ele, porque o Ayrton vai muito também. Então ele falou, cara, se eu tô com dois laterais de passagem, se eu deixar um buraco ou um volante só aqui, vai ser problema se tomar bola nas costas. E é o que eu acho, tá? Eu não sei se eu não vi a coletiva, mas não sei se ele chegou a falar sobre isso, mas é o que me parece. Ele bota o Juninho e o Luiz Araújo, também não muda muita coisa, o Flamengo ainda muito preso, isso marcando demais. E aí faz a outra substituição, a última, né, tirando mais os dois que faltavam, tira o Bruno Henrique e o Eric Pulgar, e aí sim ele bota o Alan, mas aí no lugar do Eric. Então, assim, ele continua deixando o Everton Araújo, que é mais de marcação. Cebolinha, na verdade, entra ainda um pouco travado, dá para ver que ele está um pouco travado ainda, mas tem a melhor chance da partida. Uma bola, troca de bola, o Gerson já caindo um pouco mais à esquerda naquele momento, faz uma metida de bola, se eu não me engano, para o Ayrton faz um bom cruzamento. Cebolinha dá uma cabeçada, e é lá no cantinho, o Fábio faz uma defesaça. E aí o jogo se segue até o final, com o Flamengo 0, Fluminense 0. Não sei como é que está a situação do campeonato, porque, como eu falei já, é uma questão que, para mim, é ponto pacífico. Assim, eu acho que o estadual serve de pré-temporada e apesar do Felipe ter dito que não, que quer ganhar e tudo, ele está usando como pré-temporada. Ele fala isso na coletiva, falou na outra coletiva. Eu li alguma coisa de Twitter aqui da coletiva dele, que ele fala isso. Não vou desgastar meus jogadores, porque o que importa mesmo é a partida do brasileiro, e aí Libertadores, enfim. E eu acho que ele está perfeito, né? Então, assim, se você está dosando carga, e aí um dos problemas sérios do De La Cruz ano passado foi que jogou igual um maluco logo no início, depois não tinha mais condição, né? Sabe que tem um probleminha de joelho e você tem que dosar carga. Lá no River ele já dosava carga para jogos, né? E eu acho que aí também de operação no joelho, então você está ainda pegando o ritmo, é natural essa preocupação. Agora é fato que você tirando dois caras que são cerebrais, você perde isso no Flamengo. Então, assim, foi um jogo de muito dos volantes, sendo que o Pulgar tem até um pouco melhor, de mais qualidade do que o Everton Araújo, para meter uma bola, para fazer uma. Mas você vê que não tinha para onde ir. E o Everton Araújo é um cara que mais penteia a bola e ajuda na marcação, então vira jogar, então não é um cara que vai meter uma bola, vai pifar uma metida de bola pro Bruno Henrique, pro Michel, que seja. Então, assim, eu acho que aí, é por isso que eu falei que eu acho que o Filipinho segurou ele por conta disso, por conta dos laterais. Como eu falei, para mim, estadual não me importa, eu acho que tem que ser tratado como pré-temporada e a diretoria o departamento de futebol está tratando dessa forma perfeitamente. O Felipe falou, não abre mão, não, quero ganhar todo mundo. Beleza, eu acho que o discurso é esse mesmo, tem que falar isso. Mas ao mesmo tempo, pelo que eu li lá, posso estar errado, acho que não. Pelo que eu li, ele disse o seguinte, olha, não vou estourar os caras, não vou deixar jogar 4, 5 jogos seguidos. Acho alguma coisa nesse sentido, e ele tá certo, tá? Ele tá certo. O Flamengo agora pega o Botafogo na próxima quarta-feira, um jogo atrasado, né? Um jogo que era para ter sido antes. E depois pega o Vasco, se eu não me engano, no domingo ou no sábado. Talvez sábado, enfim.
É a situação do campeonato, acho que o Flamengo está em segundo ou terceiro, e aí dependendo, o Fluminense foi muito ruim o empate, ele tem mais um jogo só, e dependendo, pode ser que ele já esteja praticamente eliminado. O Flamengo ainda tem chance, vai depender do jogo do Botafogo, ou algum outro ponto, enfim. O fato é que é isso. Acho que assim, tem um pouco de decepção, porque a gente viu o que a gente viu no jogo contra o Botafogo, aquela vitória cachapante, do que a gente não viu hoje. Mas eu acho que tem muito a ver com a questão, claro, da marcação do Fluminense, calor, campo duro, enfim. O Fluminense marcou muito bem, isso é verdade. Mas tem também a questão da falta da gente, desse meia, num meia que você pudesse colocar e fosse mais cerebral, sabe? Pudesse meter uma bola, pudesse fazer uma jogada, além das jogadas, como é que eu vou dizer, ferramental comum de volante, né? Um cara que mete uma bola. Então o Jorginho é esse cara, né? O Jorginho meteria uma bola, faria, enfim. E aí, mas bota o Gerson ali, já viu que não é assim, não funcionaria também, enfim, já tentou algumas vezes, ele jogava até mais como volante mais atrás, às vezes também, enfim. O fato é que a gente precisa desse cara, ele vai ter ele só no meio do ano. Não sei se o Flamengo vai tentar, de repente, trazer alguém, a molecada da base, talvez o Pablo, para tentar alguma coisa, mas também acho que muito cedo, novo também, então acho que a gente tem que ficar ligado nessa questão. Mas assim, de qualquer modo, como a gente sabe, Filipinho está preocupado com os jogos mais importantes, está certo, tá? Tem meu aval aqui, se precisa se importar de alguma coisa. Minha opinião é que o Flamengo está fazendo certo, correto, e não deveria ser diferente disso. É isso. Vou dar as notas para os jogadores? Não. O jogo foi feio demais, né? Não vou dar nota, não. O que vocês acham? Não vou dar nota. Feio demais. Acho que ninguém jogou bem. Na verdade, cara, assim, a gente espera um pouco mais. Acho que de todo mundo. Não teve um que destoou para baixo. Eu acho que o Everton hoje, talvez, mas por conta de ter até ficado meio sem função em alguns momentos. Talvez mais com função mais defensiva, até por conta. E aí que eu falei, assim, a substituição que o Felipe fez talvez fosse outra se, por exemplo, o Alexandre tivesse, que ele vai menos, ele quase fecha quase como um volante. Então assim, eu não consigo dizer que ele culpa dele, assim, nem do Felipe. Acho que o Felipe mexeu e colocou o que tinha que colocar. Talvez pudesse ser mais arriscado, talvez. Bota o Alan. Pô, o Alan tá sendo recuperado. Se bota o Alan e o cara toma um gol, faz uma besteira, nunca recupera mais, entendeu? Então acho que faz algum sentido também de segurar o Alan também um pouco. Enfim, de qualquer forma, seguimos. Planejamento para mim está correto. Vamos ver aí. Quarta-feira tem a minha coluna pós-jogo de Flamengo e Botafogo. E é isso. Bom fim de semana para vocês. Obrigado mais uma vez por estarem aqui acompanhando. Jogar a 10.